Então, com relação a mudanças, tudo move no universo. Mas será que é verdade? Tudo move no universo? E a resposta é sim, tudo move no universo. Por exemplo, para frente, para trás. No caso da maré, temos a maré alta, maré baixa. Temos um pêndulo do relógio, que ele vai de um lado para o outro. Daqueles relógios antigos, né? Não dos relógios atuais, que são os mais digitais, mas daqueles relógios que têm pêndulos. Então existem os pêndulos que movem de um lado para o outro. E esse movimento rítmico, ele se manifesta porque existem polos. Então tudo no universo ele vibra, ele tem um ritmo, e ele está ou numa frequência mais baixa, com a frequência de uma pedra, que não se move, mas ela vibra também numa frequência bem mais baixa, ou numa frequência mais alta, e tem frequências mais altas que nós nem conseguimos enxergar. Algumas coisas, por exemplo, no caso da hélice de um ventilador ou a hélice de um avião, quanto mais rápido ele gira, menos nós conseguimos ver as pás das hélices. Então, quanto maior a frequência, menos nós conseguimos enxergar. Um exemplo de uma coisa que nós não conseguimos enxergar é a onda de rádio. Ela passa por nós, mas nós não enxergamos essas ondas de rádio. Aquela onda de infravermelho dos controles remotos, do aparelho de TV, do aparelho de Blu-ray, do aparelho de som. E também, quanto mais estacionados nós estivermos, mais parecidos nós ficaremos com a pedra. Mas quando nós ficamos muito tempo estacionado, vem uma mestra, sempre vem uma mestra chamada dor, que nos faz mover. Então eu falei do ritmo, falei dessa questão dos polos. Então tudo que tem ritmo, ele está envolvido num determinado ciclo. Então como ocorre o ciclo de todas as coisas que tem na vida? Então tudo o que tem na vida nasce, cresce, amadurece, decai e morre. Assim funciona o ciclo. Só que não fechou aí ainda, porque depois de morrer, eles tornam a renascer. Então as plantas também nascem, crescem, amadurecem, decaem, morrem, se transformam e nascem de novo. Assim como nós também. Então nas estações do ano nós temos a primavera, o verão, o outono, o inverno, depois começa de novo a primavera e assim prossegue. Então na vida existe um ciclo, existe um ritmo, e tudo ou todas as coisas são feitas de átomos, e os átomos têm elétrons, prótons, nêutrons e pósitrons, ou seja, tem os polos positivos e negativos ali dentro dos átomos, e esses polos fazem com que eles tenham movimento. Por isso que eu comentei logo no começo, tudo vibra, tudo se move. Alguns se movem tão devagar, tão lento, que são imperceptíveis. E alguns se movimentam tão rápido que nós não enxergamos. Então todas as coisas são feitas de átomos e também de moléculas que vibram e têm um ritmo. Então da mesma forma como as coisas físicas vibram, então todas as coisas físicas visíveis vibram, a nossa mente também vibra. Nós podemos nos certificar disso porque nós não conseguimos, por exemplo, parar de pensar. Então a nossa mente está frequentemente pensando em alguma coisa. Então mesmo quando a gente vai pensar assim, agora não vou pensar em nada, não tem como eu falar para a mente, não vou pensar em nada, ou não pense em nada. Então ela vai estar sempre em movimento, pensando em alguma coisa. Então sempre nós estamos em algum estado de consciência, um estado mais elevado ou um estado mais inferior. Nós estamos sentindo alguma emoção ou tendo algum sentimento. Então tanto nas sensações boas quanto nas que nos incomodam e nos embaraçam,
há também aquelas posições intermediárias. Então temos um sentimento extremo superior e temos um sentimento extremo inferior. E existem os pontos intermediários. Eu havia comentado que esse pêndulo do ritmo se manifesta, ou tudo no universo vibra, porque existem dois polos. Então, por exemplo, nós temos movimentos onde nós estamos, por exemplo, ou nós temos momentos onde nós estamos entusiasmados e temos momentos em que nós estamos melancólicos. E existe um intermediário também entre eles. Nós temos momentos de coragem e temos também momentos de medo. E existem os pontos intermediários também entre eles. Então, quando nós ficamos muito tempo em um dos polos, tendemos ao desequilíbrio. Seja muito tempo entusiasmado ou muito tempo melancólico. Ou seja, com muita coragem ou com muito medo. Então, sempre quando nós ficamos muito tempo em um estado, nós tendemos ao desequilíbrio. E esses polos, eles permitem a transmutação de um nível para o outro. Então, lembra que eu falei que existem dois polos, um superior e um inferior, e existem os pontos intermediários. Então, nesses polos, eles permitem a transmutação de um para o outro. Só que essa mudança sempre ocorre no nível de grau e não de espécie ou de tipo. Eu vou dar o exemplo. Então, existe, por exemplo, o alto e o baixo. Existe o calor e existe o frio. E existe o grande e existe o pequeno. O duro e o flexível. O amor e o ódio. Então, todos eles têm esses intermediários. Então, eu falei que a mudança, toda mudança ocorre em nível de grau e não de espécie. Como assim? Não existe uma mudança, por exemplo, que vai do alto para o frio, e sim do alto para o baixo, do calor para o frio. Porque a compreensão do princípio do ritmo e das polaridades vai nos ajudar a lidar melhor com os sofrimentos.